Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês para podermos bater um papo sobre um assunto que a gente gosta muito e que está muito em voga nos dias de hoje, que é justamente a física quântica e a espiritualidade. Muitas vezes é colocado de uma forma não tão científica ou não tão espiritualista, mas a gente vai tentar estabelecer um paralelo entre os dois aspectos, científico e espiritual, de uma maneira superficial, é claro, porque o tempo não nos permite aprofundar, mas tentar explicar a vocês um pouco do que é isso, física quântica, espiritualidade, de como é tratado hoje no mundo essa questão. Eu acredito que muitos de vocês, ao longo da vida escolar, deve ter tido contato com a disciplina de física, né? E física é uma matéria que, desde o século XVI, vem sendo tratada de maneira bastante mecanicista, a partir do René Descartes, que estabeleceu que tudo no universo é mecânico. Tudo é como se fosse feito de partes que se movimentam e entre elas, se integrando, as coisas acontecem. O corpo humano não fica muito diferente disso. Até então, ele é considerado como se fosse um carro, como se cada parte, trabalhando em conjunto, fizesse o corpo humano funcionar. Nada mais, nada menos do que isso. Muitas pessoas não sabem, mas o René Descartes, como o Newton também, eles eram bastante religiosos. E eles tinham em Deus como o criador do mundo, mas aquele criador que deu o pontapé inicial e a partir daí tudo se movimentava sozinho. E de lá para cá as coisas vêm sendo tocadas dessa forma e a ciência não se preocupa, nunca procurou entrar nessa área da consciência, do espírito e dos aspectos espirituais, digamos assim, religiosos. A partir de 1970, o Fritjof Capra, que é um físico, ele era na época um dos mais proeminentes físicos nucleares, ele lançou um livro, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ler, o nome desse livro é O Tal da Física. E nesse livro, ele faz um paralelo entre a ciência, até então o que a ciência tinha descoberto, e as religiões orientais. Esse livro, pessoal, foi um marco. Existem muitas pessoas que, a partir da leitura desse livro, se transformaram e modificaram suas vidas e passaram a buscar o entendimento de tudo aquilo que era falado no livro e trazer grandes contribuições à humanidade. Um deles é o Amit Goswami, que eu acredito que alguns de vocês devem ter ouvido falar. Outro, né, Deepak Chopra, que é um médico indiano, todos dois são indianos, entre outros muitos cientistas que, ao ler esse livro e tomar conhecimento desse paralelo que existe entre as religiões orientais, que elas vêm tratando há mais de 5.000 anos, e que a ciência vem descobrindo e achando como novidade. E, no entanto, essas religiões orientais, notadamente a indiana, chinesa, já vem tratando do assunto de maneira magistral, e agora a ciência vem confirmando uma série de coisas. Das maiores vantagens da física quântica no tocante à espiritualidade, dos maiores benefícios que ela nos traz, é justamente a comprovação da consciência, da existência da consciência e da sua ação sobre a matéria. Mas não a consciência individual, mas sim a consciência cósmica, onde nós fazemos parte dessa consciência. A partir daí, muita coisa mudou. A própria ciência passou a enxergar a espiritualidade
os aspectos religiosos de uma outra forma. Não que os cientistas se tornaram religiosos, de forma nenhuma, mas a ciência começou a ficar numa encruzilhada. Eu costumo dizer que ela está num canto, numa quina. Uma hora, fatalmente, vai existir um momento em que vai ser comprovado o espírito, vai ser comprovado tudo aquilo que as religiões orientais vêm dizendo até então, e as religiões ocidentais também, pelo menos na sua essência. Um dos primeiros expoentes da física, naquela época ainda não era física, mas onde começou a se tratar de aspectos físicos, foi o Demócrito na Grécia Antiga. E ele foi um dos criadores de uma palavra que eu acredito que todos vocês conhecem, que é o átomo. O átomo é o componente principal de tudo na nossa vida. E naquela época se achava que ele era indivisível, e o próprio nome já diz, átomo significa não divisível, não pode ser dividido. E o Demócrito, naquela época, trabalhava com esses aspectos da vida, era filósofo, cientista, na época não era cientista, mas, enfim, tratava dessas questões. E o Demócrito, depois de quase 2.500 anos, veio completar o seu trabalho de maneira também fantástica na pele de Einstein. Vocês veem como a natureza é. Ele veio dar o pontapé inicial e depois veio finalizar, entre aspas, ou seja, finalizar uma era, porque Einstein lançou a teoria da relatividade, né, que é uma área da física, a física relativística, e a partir daí a física quântica teve início. E com a base no átomo, que era o menor constituinte da matéria, pelo menos até então. Na física clássica, que o Newton foi o maior expoente, ela até hoje, até os dias de hoje, ela é muito importante. Ela trata do dia a dia, das questões nossas, do dia a dia de uma maneira geral. Para vocês terem uma ideia, o homem foi e voltou à Lua baseado na física clássica. Ela tem um papel fundamental na nossa vida. Logo depois veio Einstein com a teoria da relatividade, e com a teoria da relatividade, ele estabelece um outro patamar, que o próprio nome já diz, relativo, onde estabelecia a relatividade de uma série de questões, principalmente com relação à questão do espaço-tempo. Esse é um aspecto que até hoje intriga muito os cientistas. Existe uma série de comprovações dessa parte da física, e outras tantas que ainda não foram comprovadas, mas existem teorias nesse sentido. A viagem no tempo é uma delas. Eu acredito que todos aqui já devem ter visto vários seriados. Antigamente existia aquele filme, né, Viagem no Tempo, que foi um dos seriados assim, bem famosos, e aqueles que têm assim, uma idade próxima da minha devem se lembrar. E depois de lá para cá, vários outros, né, que abordam também questões científicas, de ficção científica, e assim bem próximas do que as teorias dizem. Mas, enfim, o Einstein, com a teoria da relatividade, ele quebrou alguns paradigmas, entre ele de que o tempo era absoluto. E o espaço também. Até então, e para nós, de uma maneira geral, a gente acha que o tempo é absoluto, né? O tempo não muda. O tempo tem aquela contagem e nada na vida vai fazer com que ele tenha alteração. Só que, pessoal, não é bem assim. O tempo, ele é relativo. Depende de uma série de fatores. E na teoria da relatividade, Einstein descreveu isso e comprovou, teoricamente. Posteriormente, foram feitas comprovações práticas de toda aquela teoria que ele colocou há mais de 100 anos atrás. Um outro aspecto muito importante da teoria, que também está na teoria da relatividade de Einstein, foi a equivalência de energia e matéria. E eu acredito que todos nós aqui que acreditamos na doutrina espírita,
né? Temos uma certa familiaridade com esse aspecto da energia influenciar a matéria, porque a gente trata disso aqui no dia a dia, né? Aqueles que são, que de certa forma que trabalham com cura, enfim, trabalham com energia influenciando a matéria. E a energia nos seus diversos aspectos. Uma outra coisa que o Einstein estabeleceu, que é muito importante até os dias de hoje, é a questão do limite da velocidade da luz. A velocidade da luz é um limite absoluto. Nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Recentemente, existiu um experimento que foi feito no laboratório de partículas que existe na Suíça, né? Na verdade, são vários países que fazem parte desse experimento, onde eles lançaram neutrinos, saiu da Suíça até a Itália, e se detectou que os neutrinos viajaram mais rápido do que a velocidade da luz. E isso foi um Deus nos acuda, porque quebrou essa afirmação de Einstein de que nada poderia viajar mais rápido do que a velocidade da luz. E foram feitas mais de 15 mil tentativas, né, 15 mil repetições para comprovar de que realmente esse limite foi quebrado. Só que existe também um outro aspecto que a física quântica aborda, e a gente vai falar rapidamente aqui, que é justamente a questão do espaço-tempo, de estar fora do espaço-tempo. E isso a física também conhece bem. Existem alguns aspectos, entre eles um dos mais importantes da física quântica, que trata justamente dessa questão, que é o chamado salto quântico. Um outro aspecto muito importante da teoria da relatividade, que trouxe uma mudança também nos paradigmas até então existentes, é a questão do espaço poder se moldar. O espaço, na verdade, se modifica. Ele se amolda aquele corpo que está ao seu redor. Se você tem, por exemplo, um planeta que tem uma massa pequena, o espaço ao redor dele se molda de maneira superficial. Mas se o corpo ele tem uma massa muito grande, o espaço ao seu redor vai ter uma profundidade, é como se aquele corpo estivesse dentro de um buraco e o espaço ao seu redor afunda. E Einstein estabeleceu essa teoria e não tinha como provar. Então ele teve uma ideia, porque o Einstein, pessoal, ele era uma pessoa que um dos grandes fortes dele era a criatividade. E ele viajava na maionese literalmente. Einstein tinha um sonho. O sonho dele era viajar cavalgando um raio de luz. Desde menino ele tinha esse sonho. E graças a essa criatividade, essa imaginação, Einstein pôde fazer tudo isso. Porque ele era uma pessoa muito criativa. Para vocês terem uma ideia, ele descobriu muitas dessas teorias viajando no bonde que ele usava na época, na Suíça, e olhando o tempo e deixando a memória fluir. Então ele foi desenvolvendo isso, depois colocava em termos matemáticos e apresentava as suas teorias. E revolucionaram o nosso mundo. Muitas das coisas que nós temos hoje em dia, principalmente de avanços tecnológicos dos mais modernos, se deve a todas essas teorias que o Einstein trabalhou. Uma outra área da física que também acho que é muito importante, pelo menos falar rapidamente, é sobre a cosmologia, ou seja, o estudo do universo. Cosmo significa mundo, mas na época que foi dado esse nome, o mundo era o universo. Tanto que a igreja, até o século XVI, não aceitava que a Terra viajava em torno do Sol. Para ela, a Terra era o centro do universo e todos os outros astros, sejam as estrelas, o Sol e os outros planetas, giravam em torno da Terra. E muita gente foi para a fogueira, foi condenado por causa disso. A cosmologia, ela até então vem estudando o universo, e uma das coisas
mais importantes que a cosmologia estabeleceu foi a criação do universo, o famoso Big Bang, que eu acho que vocês também, uma boa parte de vocês já devem ter ouvido essa palavrinha, né? E o Big Bang, ele é como os próprios cientistas dizem, porque quando o cientista chega num ponto onde ele não sabe explicar e ele não pode, pela própria metodologia científica, acreditar numa coisa que não tem um fundamento matemático, então ele chama de que o Big Bang é uma singularidade. Ou seja, não se sabe como ele surgiu, não se sabe o que provocou, mas se imagina que o Big Bang era o quê? Uma massa de uma compactação inimaginável do tamanho de um grão de areia e que em determinado momento explodiu. A partir daí o universo começou. E ele vem por vários bilhões de anos. Se acredita que esse Big Bang aconteceu há cerca de 15 bilhões de anos atrás. E ele vem, através desses 15 bilhões de anos, se expandindo. Ou seja, o universo está crescendo. E isso também é comprovado. Nossos telescópios são muito potentes e, desde muitas décadas atrás, já tiveram a oportunidade de comprovar isso. E, mais importante, eles foram capazes, inclusive, de comprovar a radiação que deu origem, que foi resultado da origem do Big Bang. Inclusive, os dois cientistas que ganharam, ou melhor, que descobriram isso, ganharam um prêmio Nobel na década de 60, por conta dessa descoberta. Tá? E, como tudo na vida é feito de ciclos, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nessa questão de vibração, de frequência, né? Nós, espíritas, falamos muito sobre isso, né? Tem que aumentar a vibração, né? E coisas do tipo. Vibração, frequência, pessoal, é tudo ciclo. Sobe e desce. É como dizia Chico Xavier, se hoje a gente está rindo, amanhã a gente vai estar chorando. Se amanhã a gente está chorando, no dia seguinte a gente vai estar rindo. E por aí vai. E o universo está expandindo. A ciência tem várias teorias sobre isso. Algumas acreditam que ele vai expandir indefinidamente, outras que ele vai expandir até determinado ponto e depois ele vai voltar a decrescer até o ponto de retornar à origem, naquele grão de areia que o formou. E através de algumas literaturas espíritas, a gente já teve a oportunidade de ver que essa é a teoria certa e que se coaduna com tudo aquilo que a gente acredita, que tudo tem uma hora em que nasce ou é criado, uma hora em que ele se desenvolve e depois ele morre ou volta à origem. Se diz até que o universo é o hálito de Deus, ele está expirando e em algum momento ele vai inspirar novamente. Só que isso leva bilhões e bilhões de anos. Para vocês terem uma ideia, o universo é tão desconhecido que nós, estrelas, planetas, nosso corpo, enfim, tudo que existe representa apenas 0,4% do que se sabe que o universo é. Quando eu falo que se sabe do que o universo é, porque uma coisa é saber o que o universo é, outra coisa é saber o que é. Existem algumas coisas na física que a gente não vai entrar em detalhe, mas só vou falar, a matéria escura, energia escura, que se sabe que elas são a origem, são a massa fundamental que permite que tudo aconteça da forma que acontece, mas ninguém sabe o que é isso e nem teve a oportunidade de se verificar. Através de cálculos matemáticos sabe que existe e que representa 96% do universo. Os outros 3,6% são formados de gases, principalmente o hidrogênio, que é o que vai dar origem às estrelas. E falando em estrela, né, elas têm um papel fundamental na nossa vida. A estrela, principalmente o Sol, ele é um gerador de energia fantástico, né, que nos alimenta energeticamente, tanto no aspecto material, como no aspecto energético e, digamos, espiritual também, só que a gente não vê. Na física quântica, a partir do momento que foi descoberta a estrutura do átomo,
que ele é feito basicamente de elétrons, prótons e nêutrons. Acredito que a maior parte já deve ter tido essa informação na escola, né? No primeiro grau a gente vê isso, no segundo um pouco mais. O átomo formado dessas três partículas já se quebrou um paradigma que até então se acreditava que o átomo era menor das partículas. E ele depois se percebeu que ele era formado de elétrons, prótons e nêutrons. E hoje já se sabe que os elétrons, prótons e nêutrons não são as menores partículas do universo. Já foi catalogado mais de 200 subpartículas e que compõem o átomo. Também já se sabe que o átomo, como algumas subpartículas, elas têm um estado variável. Elas tanto podem estar no estado sólido como no estado de luz, no estado etérico, digamos assim. Isso vai depender das circunstâncias. E aí é que entra uma experiência fantástica que deu assim origem a tudo que a gente tem hoje na física quântica, e justamente colocou a física nessa quina, nesse canto, porque ela foi obrigada a admitir que existe uma consciência, que existe algo que controla algo que é maior do que aquilo que se vê, que é a chamada da experiência da fenda dupla. Essa experiência, ela é, vou dizer assim bem rápido para que vocês entendam, ela é uma experiência onde tem duas fendas e se injeta um canhão de elétrons, se atira com um canhão de elétrons. Os elétrons são como se fossem bolas duras. Imagine um canhão de uma metralhadora e as balas são os elétrons. Se você tem duas fendas, naturalmente as balas vão passar pelas duas fendas e vão atingir a parede que está do outro lado, justamente no ponto onde estão as fendas. Só que eles perceberam o seguinte: a partir do momento que eles atiraram com esse canhão de elétrons, a marca atrás da parede não foi aquelas duas que se esperavam. Aconteceu várias marcas, inclusive fora do alcance das fendas. E começou a se fazer os estudos em cima disso aí. E percebeu o quê? Que toda vez que se colocava que ia se fazer uma medição da passagem desses elétrons através dessas fendas, ele assumia os dois espaços que eram esperados. Quando não existia nada medindo, ou melhor, ninguém observando, ainda que indiretamente, o formato que ficava atrás da parede era totalmente diferente. E que vinha a comprovar algumas teorias que foram lançadas anteriormente, que estabeleciam que o elétron ele pode ser onda, como ele pode ser partícula. Não só o elétron, o próprio fóton, que é uma partícula de luz também. E aí se percebeu que a consciência, ou esse algo que estava observando, tinha uma influência. Só que não é a consciência do observador simplesmente. Uma coisa que se observou ao longo do tempo é que não basta que um de nós esteja lá acompanhando a experiência. É preciso que um de nós esteja acompanhando, ainda que indiretamente, mas nós estejamos inseridos na consciência cósmica, não a nível consciente, mas sim a nível inconsciente. Então não é a gente querer e fazer a coisa acontecer. É preciso que a gente tenha uma sintonia muito maior para que isso aconteça. E algumas pessoas conseguem até determinados efeitos, principalmente a nível micro, né, porque a física quântica você consegue uma ação muito diferenciada quando você trabalha com um aspecto micro, muito pequeno, e no macro, que é onde a gente vive, essa mudança ela é muito pequena e não dá para a gente sentir. Por isso que a gente tem essa dificuldade em até mesmo entender. Para vocês terem uma ideia, a teoria da relatividade de Einstein, que eu falei há pouco atrás, ela só começa a ter um efeito sensível a partir do momento que se alcança acima de 10% da velocidade da luz. E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E a gente não tem tecnologia suficiente para chegar nos 30 mil. Temos sim tecnologia para chegar a alguns milhares de quilômetros por hora,
E com relógios atômicos já foram feitas várias experiências que se comprovou que quanto mais perto da velocidade da luz nós estamos, mais lento passa o tempo. Se colocou 2 relógios atômicos, um em um avião supersônico e um outro relógio com a mesma medida em terra. Ele deu várias voltas ao redor da Terra. Quando ele parou e foram comparar os relógios, eles estavam diferentes. O relógio do avião estava bilionésimos de segundo mais lento do que o outro relógio, comprovando assim o que a teoria já se estabelecia. No Livro dos Espíritos, na questão 23, Allan Kardec pergunta: o que é o espírito? E ele diz: o princípio inteligente do universo. Depois ele pergunta: qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Aí a gente vem com essa questão da inteligência. E vários físicos já postulam que existe uma partícula divina que tem algum controle que eles não sabem que tipo de controle, de onde vem esse controle. Mas existe um controle externo às partículas, à matéria, e não se sabe qual. Na questão 25, o Kardec pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? E ele diz, o espírito responde: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, para dar vida, para dar forma, para ter algum tipo de ação. E ele vai mais além na questão 27. Há 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Sendo que, pessoal, a matéria, ela é oriunda do fluido cósmico universal. E o fluido vital também é oriundo do fluido cósmico universal, mas ele é tratado de uma maneira diferente, diretamente pelo espírito, e é ele que faz a mediação entre o princípio inteligente, que a gente pode chamar aqui de consciência, essa consciência que a gente falou há pouco com relação à física quântica, e a matéria propriamente dita. Então, a partir da grande contribuição da física quântica até então, é que ela já admitiu, já está comprovado cientificamente que existe uma inteligência, uma consciência cósmica, que existe algo que controla, que molda, que estabelece e ordena a matéria. Tudo que acontece no campo material. Vários físicos admitem a existência do que eles chamam de framework, que é uma palavra em inglês que significa algo que dá forma, né? Justamente esses físicos que trabalham nesse gerador de colisão de partículas, para vocês terem uma ideia, esse gerador de colisão ele tem 27 quilômetros de extensão. Quando ele entra em funcionamento, tem que ser desligado a energia de 4 cidades grandes na Europa. E ele trabalha com partículas subatômicas. Só que essas partículas subatômicas são colocadas à velocidade da luz. E quanto maior a velocidade, maior a massa, maior, consequentemente, a energia que é necessária para trabalhar essa massa. Por isso, apesar de ele trabalhar com partículas infinitesimais, é necessária energia de 4 cidades, para vocês terem uma ideia de quanta energia é necessária para poder chegar perto da velocidade da luz. E essas partículas colidem, e existe uma série de câmeras de alta tecnologia que fazem fotos, e os cientistas veem as subpartículas que dão origem dessas colisões e duram milionésimos, muitas vezes bilionésimos de segundo. E a partir daí eles estabelecem várias teorias. Na natureza existem 4 forças fundamentais que a física já comprova. É a força gravitacional, a força eletromagnética, acho que todos nós, de alguma forma, temos um conhecimento sobre elas, as duas,
E além delas existe a força forte, que é a força que faz com que o núcleo do átomo, o próton e o nêutron estejam unidos, e a força fraca, que é a força que rege a desintegração da matéria. Existem alguns elementos que eles se desintegram, principalmente os elementos radioativos. E essa força fraca é que rege essa questão. Além disso, existem outras forças que a gente conhece bem e que a ciência, apesar de saber que existe, ainda não conseguiu colocar numa fórmula matemática, que é a força do amor, que é a maior força que existe no universo, a força vital, ou fluido vital, que é aquilo que a gente já falou há pouco, rapidamente, e a força da mente, a força do pensamento, que também é muito poderosa. Nosso grande amigo e mestre já nos dizia, se a gente tiver a fé de um grão, do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mudar de lugar uma montanha. Então dá para a gente ter uma ideia do tamanho da força do pensamento, que a gente ainda não sabe usar. A realidade, pessoal, é uma completa ilusão. O que a gente vê não tem nada de realidade. É apenas uma forma para que a gente possa interagir, para que a gente possa estar no palco da vida, fazendo a nossa atuação e, com isso, adquirindo a vivência necessária para que a gente possa, um dia, chegar à perfeição. A prova disso é o espaço vazio que tem nos átomos e, consequentemente, nós somos formados de átomos. Se a gente for reduzido de maneira não tão compacta quanto a do Big Bang, mas de uma forma bastante intensa, a massa de um corpo de um de nós não caberia na ponta de uma agulha. E aí vocês perguntam, o que é que a gente é então? Um grande espaço vazio. Quando a gente vê um objeto, a gente está vendo o reflexo da luz. E existem várias experiências que dizem um pouquinho mais, que além de entrar a luz nos nossos olhos, algo sai de nós também. Ou melhor, a nossa mente se amplia e atinge o objeto. E existem várias experiências que a gente também não tem tempo de falar, mas vou falar rapidamente de um aspecto que qualquer um de nós já teve a oportunidade de vivenciar. Quem de nós já não teve a oportunidade de estar de costas e perceber que tem alguém olhando para a gente? Como é que isso acontece? O que é que nos atinge que faz com que a gente perceba isso? E não somente nós, pessoal, os próprios animais. Tem vários experimentos feitos nessa área, existem vários biólogos que trabalham com esses aspectos. O Rupert Sheldrake é um dos mais eminentes. Ele tem trabalhos assim maravilhosos nessa linha, que são muito interessantes. Existe uma teoria que é chamada teoria das cordas. Essa teoria, ela estabelece a menor partícula que existe no universo. Ela, por enquanto, está só em teoria. E eu acredito que, muito dificilmente, nos próximos milênios, ela tem a condição de se transformar em prática, a não ser que aconteça o que a gente espera que aconteça, não seja cedido a tecnologia necessária para isso. Mas essas cordas, os físicos teorizam que são as menores partículas do universo e que elas vibram, olha a palavrinha de novo, elas vibram, e de acordo com a vibração, o tipo de vibração que cada uma delas tem, ela dá origem, dá forma a uma determinada partícula. E aí, mais uma vez, vem a vibração. E é um termo, como eu já disse antes, que nós estamos bastante familiarizados. E aí vocês começam a perceber como as coisas vão, de alguma forma, se encaixando. No Livro dos Espíritos, na questão 79, se fala o seguinte: pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? A resposta: evidentemente.
Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, ou seja, da centelha divina, como a gente sabe. Como os corpos são a individualização do princípio material. Ou seja, espírito e matéria são dois aspectos totalmente diferentes. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também sua origem na matéria universal modificada. Como eu falei anteriormente, o fluido vital ele é diferente da matéria inerte propriamente dita, mas ele tem uma ação do princípio inteligente para que ele tenha essa particularidade de dar a vida à matéria, através, claro, sempre do espírito. Um aspecto muito contraditório da física quântica é a questão da causação ascendente. O que é isso? A teoria de Darwin, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, a teoria de Darwin, ela fala sobre a evolução das espécies. E a teoria de Darwin trabalha sempre dentro desse pensamento mecanicista de Descartes. E ela estabelece que a mente, que a consciência, ela é fruto do cérebro. Ou seja, em algum momento surgiram os átomos, as moléculas, as células, o homem foi se desenvolvendo, né? Os animais foram se desenvolvendo, chegou até o ponto de se transformar no homem e, como produto do cérebro, da matéria surgiu a mente, a consciência. A gente falou há pouco, pessoal, que um experimento da dupla fenda e outros tantos que já foram feitos, existia a necessidade de ter uma consciência controlando. Não foi isso? É necessária a consciência. Ora, se a consciência é necessária para controlar a matéria, como é que ela é fruto da matéria? A partir daí, a ciência ficou num beco sem saída e foi obrigada a admitir que existe alguma coisa além da matéria. E nós sabemos que a consciência, ela não é fruto da matéria. Ela é que dá origem à matéria. E aí vem a questão da causação descendente, ou seja, de cima para baixo, onde a consciência dá origem à matéria, e quando eu falo consciência, a gente sempre fala consciência de uma maneira geral, consciência cósmica, e nós estamos inseridos nela. E esse é um dos pontos, grandes pontos da física quântica, em que vem bem de encontro com as teorias, com as religiões orientais. Eu vou falar com vocês agora um pouco de algumas experiências que foram feitas utilizando o DNA, e a gente vai ter a oportunidade de comprovar a ação da mente, a ação da consciência na matéria. Um cientista, Vladimir Popponi, em 1995, fez o seguinte experimento. Ele pegou um tubo, colocou dentro desse tubo alguns fótons, que são uma partícula de luz, e filmou, ou melhor, ele rastreou a posição desses fótons. Os fótons estavam nesse tubo de maneira aleatória. Depois ele pegou um DNA, uma molécula de DNA, e colocou dentro do tubo. Quando ele colocou a molécula de DNA dentro do tubo, imediatamente esses fótons ficaram alinhados com o DNA. Ele achou estranho. E aí ele disse, bom, vou tirar o DNA. Tirou o DNA. Quando ele tirou o DNA, os fótons continuaram alinhados. O que é que ele concluiu? Que existia alguma energia, alguma coisa no DNA que deu essa formação àquela matéria. Uma outra experiência foi feita pelo exército americano. Eles pegaram leucócitos de alguns soldados, colocaram numa sala, totalmente monitorado, pegaram esses soldados e submeteram a determinadas experiências, né? Vendo um filme onde eles desenvolviam a emotividade, o erotismo, né? A raiva, enfim, e foram acompanhando e perceberam o seguinte,
que cada vez que eles tinham algum pico de sentimento, no mesmo momento, aquelas células de leucócitos também tinham uma alteração, estabelecendo aí o que é um outro aspecto da física quântica muito importante, que é a comunicação não local. Ou seja, não existe essa questão de tempo, espaço e meio. Não existe o meio como um fio, o ar. Foram feitas experiências onde uma pessoa estava dentro de uma gaiola de Faraday, que é um equipamento que fica controlado, né? Ele é todo magnético, semelhante àquilo que o pessoal queria fazer nas prisões. Alguns de vocês devem estar lembrados que o pessoal queria colocar uma gaiola, enfim, proteger as prisões para os presos não poderem falar de celular. E esse equipamento ele emula, né? Ele imita uma gaiola de Faraday, onde as ondas eletromagnéticas não podem entrar e a que está dentro não pode sair. Então, colocando duas pessoas que estão se comunicando telepaticamente, cada uma numa gaiola de Faraday, todas duas monitoradas por eletrocardiograma, ou eletroencefalograma, perdoe, e se percebia que existia essa comunicação, que teoricamente não poderia haver, porque não tinha nenhum meio pelo qual os dois pudessem se comunicar. Um outro sentimento que é muito importante, um outro experimento que é muito importante, principalmente para a nossa vida do dia a dia, foi um experimento que foi feito com a molécula de DNA. Foram tiradas 28 moléculas de DNA e colocado 28 pessoas, 28 médiums treinados, cada um de frente a essa molécula de DNA, num frasco devidamente controlada, e pedido a cada um deles que emitisse sentimentos de amor, de gratidão, e o DNA não só se tornou mais forte, como ele ficou maior. Ao mesmo tempo, se pediu que eles desenvolvessem sentimentos de raiva, de ódio. Imediatamente, o DNA se transformou, se torceu todo, ficou menor e, além disso, perdeu informações. Vocês sabem que o DNA é um banco de dados ambulante, né? E, depois disso, eles pediram que fosse novamente desenvolvido sentimentos de amor. Quando eles desenvolveram o sentimento de amor, o DNA voltou ao estado original, onde ele estava forte, robusto, e, melhor, as informações que ele tinha perdido, ganhou de novo. Agora, parem um pouquinho vocês e pensem o que a gente faz com o nosso corpo. O que as emoções fazem conosco. As doenças, pessoal, é fruto da nossa crença, é fruto do que nós pensamos, do que nós somos. E hoje a física quântica comprova isso, de maneira indireta, ainda que indireta, mas comprova isso. O Claude Bernard e Louis Pasteur foi um cientista que eu acredito que todos vocês se lembram do nome, foi o que inventou a pasteurização. O Claude Bernard nem tanto, mas o Claude Bernard era um cientista que brigava muito com Pasteur, quando ele dizia que os micróbios não eram a origem das doenças, e que a doença tinha origem no terreno, ou seja, no local onde ele estava. Se o terreno, em outras palavras, se a pessoa fosse propícia, estivesse propícia a desenvolver uma doença, então os micróbios agiriam como um meio, mas não eram a causa. E o Pasteur lutou contra isso até a morte. E quando ele estava no leito de morte, morrendo, ele disse: Bernard tinha razão. A doença, o terreno é tudo, não os micróbios. Mas isso não foi divulgado e terminou que, hoje em dia, a gente tem uma cultura onde a pasteurização, né, os micróbios, as bactérias é que são os vilões pelas nossas doenças, pelos nossos problemas. Quando, na verdade, não é assim, pessoal. Infelizmente, não é assim. Se fosse assim, seria muito fácil. A consciência, ela nos prova também que ela molda a matéria quando a gente vê o desenvolvimento de um ser humano. Quando ocorre a fecundação do óvulo,
pelo espermatozoide, ali a gente tem uma célula que vai ser multiplicada milhares de vezes e que toma formas diversas, se transforma em vários órgãos. E quem controla isso? Como isso acontece? Como é que uma célula vai transformar, por exemplo, no fígado e sabe a hora de parar? Vai se transformar no coração? Ou quem vai se transformar no coração? Quem vai se transformar no pulmão? E por aí vai. Existe um aspecto que a gente também já falou, semelhante àquele framework, ou alguma coisa que controla, que é chamado de modelo organizador biológico. Em alguns biólogos chamam de morfogênese, ou a forma da gênese, que é justamente o que controla. No DNA, a célula, existem milhares de experiências que já foram feitas comprovando isso, pessoal. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar um pouco mais detalhadamente sobre essas experiências, mas já foi comprovado que existe algo que controla. Os nossos genes, se a gente tiver 50% de chance de desenvolver um câncer, e nós formos uma pessoa adotada, criada por um pai ou uma mãe, que desenvolve em nós um hábito, ou melhor, um vício, né, de comer coisas não boas, de ser pessoas rancorosas, né, que têm uma atitude negativa, nós vamos ter muito mais chance de desenvolver o câncer por esse aspecto de quem nós somos do que o aspecto do que nós, de que carga genética nós temos. E essa carga genética ela pode ser alterada em função do que nós fizermos conosco, do que nós formos conosco mesmo. A física quântica ela vem cada vez mais comprovar isso. A cura quântica, ela é um aspecto que o Deepak Chopra, que é um indiano, ele fala muito, e vocês já devem ter ouvido falar do efeito placebo. O efeito placebo é uma questão bem interessante, está diretamente relacionada a tudo isso que nós vimos falando. O efeito placebo, pessoal, quando nós achamos que aquele medicamento vai nos fazer bem, ele nos faz bem, independente de ser realmente um medicamento ou de ser apenas uma pílula de farinha. Muitos medicamentos, quando vão ser testados, se colocam dois grupos de controle. Um toma um medicamento real, o outro toma uma pílula de farinha. E se acompanha para ver o resultado. E o resultado desse pessoal que toma a pílula de farinha, muitas vezes é igual ao desse pessoal que toma o remédio. E esse é o efeito placebo. Quem comanda isso? Agora eu vou dizer uma outra experiência que foi feita e que aí deixa a gente realmente de queixo caído. Um médico recebeu um paciente pobre que estava com seu filho agonizando e tinha umas amostras de remédio. Pegou o remédio e deu a ele para que ele administrasse ao filho. O filho, depois de um tempo, começou a melhorar, mas o remédio acabou. O pai então pediu ao médico o remédio. O médico não tinha mais. E ele pediu ao laboratório para enviar o remédio para ele. O laboratório então disse a ele: olha, aquele remédio que nós enviamos para você, ele não era placebo e a gente viu errado. Aí o médico disse: bem, eu vou então dar umas pílulas a ele de farinha, se o outro deu certo, esse vai dar também. E deu as pílulas de farinha para o pai. O pai administrou no menino e o menino não melhorou. Por quê, pessoal? Onde é que está o efeito placebo aí? No médico. No médico. Agora imaginem vocês, o médico, porque uma coisa somos nós influenciarmos a nós mesmos, outra coisa é o médico influenciar o remédio que você vai tomar. E aí sim vem mais uma vez a consciência controlando a matéria. Bem, pessoal, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, sinto que a gente não tenha mais tempo para estar falando mais sobre várias outras coisas, eu acredito que outras oportunidades surgirão, mas eu gostaria de dizer a vocês mais uma vez o seguinte: a doença é uma oportunidade, quando em vez de querermos encontrar culpados por ela, iniciamos a busca do entendimento do porquê criamos a doença em nós mesmos. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, então.